Tá iniciando ainda. Ah, tá, beleza. Agora foi. Então, beleza, boa noite, pessoal. A gente está indo para a terceira aula do treinamento de seleção de materiais. Hoje a gente já vai focar já nos métodos de como selecionar. Aí eu vou explicar um que não foi ensinado dentro da Unifesp, né, pelo Quinteiro, ele geralmente não apresenta, mas é bem básico, só que também não é tão utilizado, só quis trazer mais para ficar mais completo o curso. E aí no final a gente vai fazer mais um casezinho, e aí amanhã, que é o último dia, a gente não vai ter praticamente aula, vai ser só resolver os cases na mão mesmo. Amanhã vai ser, talvez seja uma aula mais curta, a gente vai resolver 1, 2, 3 cases ali, mas aí, assim, amanhã realmente a gente vai aplicar tudo isso aqui que a gente está falando hoje, tá? E aí tomara que todo mundo entenda amanhã, e acho que todo mundo vai entender e vai dar para discutir mais amanhã, entendeu? Do que só eu falando aqui. Então, a gente viu na primeira aula, né, específico, que nós, seres humanos, os nossos ancestrais evoluíram selecionando. Então, o negócio de selecionar materiais está dentro da nossa cabeça por meio da evolução, e a gente já tem essa prática, de tudo a gente seleciona. A gente vê uma pessoa, a gente seleciona, tem os preconceitos e tal, e tudo isso é selecionar, né? Só que a gente, principalmente focando aqui no curso, seleciona materiais na natureza, os recursos aí que a gente tem, que naquela época eles tinham. Hoje em dia, isso não mudou, a gente também seleciona, por exemplo, várias coisas ao longo do nosso dia a dia. Então, por exemplo, aqui tem uma imagem que mostra como que mudou, por exemplo, a parte de você realizar, né, a visualização de uma obra arquitetônica. Então, antigamente era arte rupestre, depois teve, né, parte de talhar essas esculturas, por exemplo, com martelo, depois teve pintura, e isso foi mudando, e você vai utilizando diferentes materiais até chegar hoje que a gente usa em telas, né, touch, screen e tal, tem bastante software também, então isso muda, ver que a forma da gente selecionar materiais ou selecionar produtos, essas coisas vai mudando, mas não deixa de ser uma seleção. Por exemplo, logo de manhã, quando a gente acorda, a gente tem que escolher o melhor lugar, por exemplo, para deixar a xícara de café, justamente para não esfriar. Então, isso está meio que inconsciente na nossa cabeça. Então, vou colocar aqui em cima de um paninho, de alguma coisa, justamente para não ter essa dissipação tão fácil, né? Então, isso aqui é uma garrafa de café, e aí está mostrando a temperatura aqui, ó. Então, veja que você escolhe aí, né? Não colocar sobre uma determinada superfície que é feita de um material que você sabe que vai dissipar mais rápido. Micro-ondas é a mesma coisa, né? Não necessariamente é isso de você selecionar o material, mas você seleciona quais tipos de produtos que podem ir lá dentro. Então você sabe que metálicos não pode ir, senão vai explodir. Então isso é uma forma meio bem chula assim, mas é de seleção também. Mesma coisa a gente faz também com produtos, quando a gente vai comprar ou quando a gente vai usar. Então, ó, aqui tem uma frigideira de titânio, que é a melhor que existe, R$ 500 uma frigideira dessa, não precisa usar gordura, não gruda nada, né? Não precisa usar óleo, na verdade. E a gente, né, sabe que esse tipo de material, esse tipo de produto é melhor do que uma frigideira comum e convencional de aço e tal. Então, isso daqui, a gente faz essas escolhas durante o dia a dia. Também, quando a gente vai dormir, escolhe melhor cobertor, esse tipo de coisa. Então, tudo a gente está escolhendo, selecionando material. O primeiro método que eu falei que não tem, né, que não é apresentado lá no Unifesp, é esse TOPSIS aqui, que é esse Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Basicamente técnica para preferência de pedido por semelhança com a solução ideal. Ninguém grava isso daqui, também nem tem tanto sentido essa frase, quando se traduz para português, mas basicamente é o quê? É bem simples mesmo, você atribuir pesos a determinadas propriedades, seja de um produto, de um material, que aí seriam, no caso, as características desse material mesmo, né? Então, você vai atribuir pesos numéricos, tá, a eles. É um algoritmo, basicamente, então, é um algoritmo que apresenta alguns passos, né, bem simples, como eu falei, e aí você seleciona tanto um material, que é o que a gente vai ver aqui bem específico, mas você pode selecionar um produto. Então, aqui o cara colocou um algoritmo, ó, aqui o cara estava comprando um carro, e ele tinha algumas marcas aqui, tá? E ele colocou uns atributos aqui para ver qual que resultava, né, qual que resultava no melhor combinação dessas características aqui, ó. Aqui, o algoritmo que o cara colocou, ele estava querendo comprar um celular. Então, ele levou em conta custo, câmera, né, capacidade da câmera, capacidade de armazenamento, né, e também o apelo ao design também. Então, é meio que o cara vai, né, colocando ali. Ele executou isso daqui, chegou num resultado. Esse aqui é um trabalho que eu vi na internet aí,
acabei não colocando, depois acho que eu coloco o link aqui, fica melhor para vocês verem. Então, ele colocou aqui, né? Então, é anotado, né, os valores de cada propriedade do projeto em questão, no caso do produto lá, e aí cada material dessa lista, aqui falando já da seleção de materiais, eles possuem um valor único para as mesmas propriedades. Então, eu tenho um alumínio que eu coloco a atribuição lá de um valor inteiro ou decimal lá de resistência à tração, sei lá, ou de deformação, desse tipo de característica, de propriedade. E vai ter esse material lá. Se eu for comparar com outro material, provavelmente vai ser diferente, porque são materiais diferentes. Então, vai dar um número diferente. É isso que ele está falando, esse negócio de possuir um valor único para as mesmas propriedades. Aqui em cima isso não acontece, ó, porque isso daqui a gente não está falando de materiais, tá? A gente está falando de carros, de marcas. Então, pode ter mais de um material, que seria, no caso, marca aqui, ó, de veículo, ter o mesmo valor de atribuição. Então, aqui tem 0007, aqui também é a mesma coisa, tá? No Ford e no VW. Só que em materiais isso não acontece, porque cada material tem uma natureza. Então, você vai colocar, e um comportamento, né? Então, você vai colocar um valor único mesmo dessa constante aí que você vai atribuir. Então, cada característica isolada, né, se você avaliar ela, vai sempre haver um melhor candidato quando você comparar. A gente fez isso ontem, não sei se vocês lembram naquela tabelinha que eu mostrei de selecionar se era o quadro de bicicleta de alumínio, de aço ou de polímero reforçado com fibra de carbono. Não sei se vocês lembram. Basicamente era isso. Em cada tabela que a gente ia analisando, um era um vencedor, entendeu? Então é isso que ele está falando. Então, cada característica que a gente avalia vai ter o melhor candidato sempre. Aqui ele fala, tá, mas eu não vou entrar também tanto, mas digamos que a gente tem um material X que a gente está avaliando e ele custa R$10, tá? Só que sua densidade é de 13 kg por metro cúbico. E um outro material que a gente também está avaliando, ele é bem mais barato, né, 0,10 reais aqui, 10 centavos, e você tem que a densidade dele é muito alta. Então você fica no impasse, né? Pô, tem um material que ele é caro, né? Tem um material mais caro, só que ele é mais leve, mas eu também, em contrapartida, tenho um que é bem mais barato, porém bem mais denso, né? Então, aí o que a gente faz nesse momento? Então, aí a gente vai começar a atribuir quais propriedades importam mais para a gente, se é o custo, por exemplo, ou se é o peso, né, a densidade. Então, a gente vai atribuir aqui, ó, esses pesos de acordo com a prioridade do nosso projeto, entendeu? Que a gente está trabalhando. Aqui, no caso, não sei que projeto que é, mas ele atribuiu alguns pesos aqui. Então, com esses pesos que a gente vai determinar lá no final qual que é a lista de materiais, depois restringir isso a um material principalmente. Então, basicamente, aquilo lá. Como eu falei, aquilo não é usado, eu passei bem rápido mesmo, porque ele não é tão usado, ele é usado mais em outras coisas, tipo escolher celulares, como eu falei, escolher carros, esse tipo de coisa. Em seleção de materiais eles usam também, eu cheguei a ver um site que estava usando, só que não é tão comum assim. Por isso que o Quinteiro, quando vai apresentar para a gente lá, ele apresenta esse método aqui, que é o TTCD, que não tem esse nome, tá? Essa sigla, é abreviação, eu que coloquei, mas é justamente para isso, ó, só para lembrar que é tradução, triagem, classificação e documentação. Essas são as 4 etapas que a gente usa para selecionar o material. Se vocês forem ver, não é nada muito diferente do que a gente já pensa e faz automaticamente lá dentro do CZ do PEC, tá? E do que a gente já entendeu que a gente vai fazer dentro do projeto de seleção de materiais, seleção e otimização. Basicamente é isso. Até quem entrou mais novo aí já vai saber que basta por essas 4 etapas. Só que aqui a gente vai destrinchar certinho esse método, que é do Ashby lá, ele realmente destrincha e coloca ali o que se faz em cada etapa. Então, só para dar um procedimento básico aqui, então a gente vai analisar, né, um projeto, a gente tem lá a função do projeto, qual material que vai ser feito esse projeto, esse produto, né, no caso, quais processos vão ser dependentes e se tem alguma restrição de forma, design, tá? Só que aqui a gente vai ignorar esses dois por enquanto, ó, forma e processo, a gente vai ignorar para não ficar tão complexo assim, para a gente começar a entender só. Então, primeira coisa que a gente vai estabelecer é essa relação entre material e função. Aí ele fala que, em resumo, a seleção de materiais pode ser declarada em 2 linhas. Então, primeiro, a gente identifica os atributos desejados, tá? Quando a gente está vendo aqui função, principalmente. Então, a gente tem alguns atributos. Essa superfície vai ter que ser lisa, porque vai ser adesivada, então vai ter que ter ancoragem ali para algum tipo de cola, de adesivo mesmo. Então, isso daí é uma restrição geométrica, tá? Mas é uma restrição. Também de acabamento, na verdade, tá?
aqui, nesses atributos, quando você for ver, esses atributos por si só, eles também vão já dar por tabela para você restrições. Então, por que eu estou falando isso? Porque se eu falei nesse exemplo aí que a superfície vai ter que ser lisa porque vai ter adesivagem. Beleza, então eu já excluo, né, eu coloco uma restrição, o material não pode ser rugoso, entendeu? Então, eu já tenho por tabela uma restrição. E aí, segundo, né, compará-lo com outros materiais de engenharia reais para encontrar a melhor combinação. Isso daqui já é para a parte do material, que a gente vai ver que tem essas características e respeita essas restrições. E a gente vai ter todos os materiais lá que a gente tem, por exemplo, seja do PEC, tá? Que são, sei lá, ali não tem, né, todos, mas são mais ou menos uns 100 mil materiais que estão disponíveis para o engenheiro trabalhar, tá? Então, mas isso daí dentre ligas, dentre, né, famílias específicas aí e tal, mas você vê a amplitude de capacidades que você tem, então você tem que restringir isso. E aí depois a gente vai para triagem, eliminação e classificação. Então, vou só comentar basicamente, mas a gente vai entrar em um a um. Então, primeira etapa da seleção, como eu falei, é a parte de tradução. O que é essa tradução? Então, basicamente, o projetista, ou o grupo de engenheiros que está desenvolvendo esse produto, ele vai examinar os requisitos, né, do projeto para identificar qualquer restrição, como eu falei, se essas restrições vão surgir, e elas que vão impor ali uma pressão sobre a escolha do material. Aqui ele fala, a imensa amplitude de escolha é reduzida em primeiro lugar pela triagem, que já acontece, essa é a primeira corte aí, de uma quantidade grande de materiais, e a eliminação deles é por não cumprir as restrições. Então, como eu falei, se eu tiver um produto que ele tem que ser transparente, eu já elimino todos os materiais opacos. Aqui na tradução, eu ainda não eliminaria eles, eu eliminaria aqui, ó, na tradução. Depois que eu fizer a descrição das restrições, aqui que eu aplico a restrição, entendeu? Bom, aí depois você reduz, né, mais ainda essa amplitude pela classificação dos candidatos conforme sua capacidade de maximizar o desempenho. Então, vou ver qual que tem essa característica de transparência, por exemplo, mas qual é mais transparente do que o outro, entendeu? Tem esses índices, daí tem em handbook a gente consegue ver. Então, eu faço uma classificação ainda mais fina ainda. E aí, no final, que é a parte de documentação, que ele fala aqui, ó, explorar os candidatos mais promissores, que a gente vai chegar naquela listinha pequena de materiais, e a gente vai documentar isso, colocando os porquês a gente escolheu tal material em detrimento de outros. Basicamente, se vocês forem ver, é isso que a gente faz dentro do projeto de seleção. O programa vai fazer quando tiver um cliente, selecionar esses materiais e entregar uma documentação que prove que a gente fez o trabalho todo, tá? Então, a gente vai ter os diagramas de propriedade, que são projetados, né, com esses critérios, que são aqueles diagramas que a gente vê no CES do PEC, vocês vão ver no curso lá, no outro treinamento. Então, eles vão considerar, né, restrições, objetivos que podem ser apresentados nesses diagramas, isolando o subconjunto de materiais que são a melhor escolha. Como eu falei, isso aqui tudo vai estar dentro da documentação. A ideia é que o cliente olhe e entenda o porquê que a gente escolheu tal material, entendeu? Essa parte de documentação, ela é bem descritiva mesmo, tipo, do que a gente fez. O procedimento inteiro pode ser implementado em software, como eu falei, ó, você vai usar o CZ do PEC, provavelmente, e aí você consegue uma seleção ali mais, né, e consegue uma coisa mais, como é fala? Você consegue ilustrar melhor, tem os gráficos de Ashby lá para você colocar e justificar ali também, então tem bastante coisa. E os atributos materiais, que eu mencionei lá no começo, só para recapitular, então o universo de materiais é dividido em famílias, classes, subclasses e membros. Como eu falei, eu apresentei ontem aquelas classes maiores, metálicos, poliméricos, cerâmicos e compósitos. Mas a gente tem a subclasse, que a gente viu também um pouquinho ontem lá, só descrever, e ainda tem os membros, tipo, são o pessoal que está dentro, né, os materiais que estão dentro dessas subclasses, mas se divergem por causa de uma coisinha ou outra, um elemento de liga diferente e tal. Então é muito material, por isso que é uma árvore, né, de materiais ali, cada vez vai ramificando mais. Então, cada membro é caracterizado por um conjunto de atributos, que são as propriedades, aí aquelas que eu mostrei também ontem, mecânicas, elétricas, ópticas, químicas, térmicas, né? E essas suas características que são únicas, tem característica de processamento também, custo, que é uma restrição ali, que a gente vai ver que é variável, tá? Não é uma coisa fixa. Disponibilidade, porque posso ter fornecedor perto, ou posso não ter esses fornecedores perto, aí vai ser um problema para mim. Consequências ambientais do pós-consumo, isso daqui a gente tem que pensar, é importante. Então, tudo isso aqui vai dar um perfil para a gente de propriedades, que a gente vai ter que considerar, tá? Esses atributos aqui. A seleção envolve procurar a melhor combinação entre os perfis de propriedade dos materiais e o perfil exigido pelo projeto. Basicamente, é você chegar nesse grupinho pequeno ou então em um material só.
aqui que eu estava falando, ó. Então, melhor combinação, tá, que ele estava falando ali, é justamente isso. Então, tem um universo de materiais aqui, todos, que são esses 100 mil que eu falei aí, para mais, tem as famílias, como eu falei, aqui às vezes eles tiram elastômero de dentro do polimérico, colocam para fora, tá, mas vidros está dentro de cerâmicos e tal, mas aqui é legal, ó. Então, você tem as famílias maiores, aí dessas famílias, vamos supor que você escolheu os metálicos, aí tem aqui, ó, aí ele coloca, tem classes, então aços, ligas de cobre, ligas de alumínio, titânio, níquel, zinco e tal, vai embora. Dentro da família de alumínio, por exemplo, tem subclasses de tipos de alumínio, então alumínio 1000, 2000, tal, classe, né, essa subclasse. E aí você tem um membro, que aí são os tipos bem específicos mesmo que eu falei, que aí vai envolver ali esses traços que eu falei, esses elementos traços aí, que cada um vai ter um diferente comportamento, e aí você vai ver lá quais que são as características dele, tá? Então, só para mostrar aqui como que vai afunilando isso daí. Aí, um exemplo aqui, por exemplo, se você for desenvolver um carro, né, uma lataria, o que eu pensei que ele colocou foi uma lataria de um carro. Mas aqui ele está desenvolvendo o projeto como um todo, na verdade. Então, um carro familiar, ele tem alguns aspectos que são desejados, aqui já é pré-definido pela fabricante, por exemplo. Então, como eu falei, vai ter alguns atributos que esse carro vai ter que ter, por exemplo, é um sedã de tamanho médio para a família. Vai ter que ter 4 portas. Combustível vai ser gasolina, 150 mais HP, isso aqui eu não entendi, eu acho que é a parte de potência mesmo que ele está querendo dizer, mais de 150 HP, que é horsepower, e custo de propriedade mais baixo possível. Então, o custo vai estar atrelado aqui, ó. Então, isso daqui são alguns atributos, só que aqui vem umas restrições também. Como eu falei, por tabela já vem restrição. Então, restrição é o quê? O primeiro que a gente encontra já é o custo, tá? Custo é a primeira restrição que a gente encontra. E tem outras, tá? Se você for destrinchar isso daqui. Então, isso daqui já vai definir os objetivos desse veículo, sabe? Desse modelo aqui. Beleza, e a gente tem os dados do carro também. Então, os aspectos, economia que o cara quer, e aí aqui vai ter marca, modelos, aqui já vai estar tudo também tabelado quando o projeto vem, antes de você concepcionar e escolher quais materiais vão ali, tá? E aí disso tudo, tanto das restrições quanto desses dados do carro aqui, é que vai vir aqui, você liga esse método TTCD aí, para você fazer, né, a parte de tradução, que é basicamente entender isso daqui, ó, por isso que está aqui fora, não está citado aqui, a tradução seria isso daqui, ó, tá, essa parte de fora, tanto as restrições quanto esses dados do carro. Principalmente esses objetivos aqui, restrições. Aí depois você vai para triagem, classificação, documentação, e aí sai a seleção final do material, ou de quais materiais vão compor todo esse veículo. Então, só para recapitular, tradução, triagem, classificação e documentação. Na tradução, traduzir requisitos de projeto, expressos como função, como restrições, objetivos, variáveis livres. Essas variáveis livres são coisas que a gente pode escolher, principalmente, por exemplo, a principal delas é o material, já, é uma variável livre, tá? Agora, às vezes tem dimensão do carro, o carro tem que ter 3 metros e pouco, 4 metros de comprimento. Aqui a gente viu que o carro tem que ter 4 portas, então ele vai ser maior do que um carro que tem 2 portas, tá? Que só tem a do passageiro e motorista. Então, isso aqui talvez não vai ser uma restrição, uma variável que vai ser livre. Ou se ela for livre, ela vai ser livre dentro de uma faixa. Então, ele vai falar assim, essa variável de comprimento da carroceria do carro aqui, ela vai ser livre, só que a gente diz que ela vai ser livre a partir de 3,5 metros, sei lá. A partir disso, o carro pode ter o comprimento que ele quiser, mas ele não pode ter menos que isso. Não é tão livre assim, como eu falei. Na parte de triagem, então, pega aquelas restrições que foi captada aqui na tradução, e a gente vai eliminar materiais que não satisfazem essas restrições. Isso aqui é bem simples de entender. Classificação. Classificar usando o objetivo. Quais são os objetivos desse veículo? Então, você vai encontrar os materiais que fazem mais sentido com o objetivo do carro, o objetivo do conceito do veículo ali. Estou falando do projeto mesmo. E a parte de documentação, pesquisar a história da família dos candidatos, que ocupam as melhores classificações e tal, você ver realmente se tem mais algum outro material ali da família que você escolheu, das ligas de alumínio, por exemplo, lá, se tem alguma liga ali que tem um custo menor entregando um mesmo benefício, entendeu? Das outras, a gente viu que o custo é uma restrição lá em cima. E aí você vem para a etapa de escolha final, que é você escolhe o material, né, e aí procedimenta tudo isso aqui que eu falei. Então, parte de tradução bem específica. Então, converte os requisitos de projetos, que às vezes são vagos, então essa parte é importante da gente delimitar bem, tem que entender muito bem o público-alvo, por isso tem que fazer um estudo muito bom
para quem você vai vender esse produto, o caso ali do carro, o cara fez um estudo da família média, da família de classe média. Então ele vai entender o que esse cara quer num carro e o quanto que ele pode pagar nisso, o quanto que ele acha, né, vantajoso para ele. Então vai ter que entender muito bem para deixar esses requisitos o mais acurados possíveis, para ter as restrições certas, né, acertadas, porque essa parte, como eu falei aquele dia, tem variável que é humana, então você vai ter que, nesse começo, entender o que o ser humano quer, que a pessoa que vai comprar outro produto. Aí depois você vai toda para a parte de material, engenharia, mas antes você tem que entender muito bem essa parte. Então, qualquer componente de engenharia tem uma ou mais funções, no caso do carro, é levar uma pessoa de um ponto A até um ponto B, só que dentro disso você leva a pessoa, pode levar ela dentro do ar-condicionado, pode levar ela sobre um teto solar, sobre um banco de couro, entendeu? Então você pode levar de inúmeras formas. Quanto mais complexo o projeto, maior é a quantidade de função. Mas se você for reduzir o carro ali, por exemplo, a função dele é levar de um ponto A até um ponto B, só. Mas tem vários tipos de projetos. Então tem uns que a habilidade do projeto, né, a função do projeto é suportar carga, sei lá, uma talha, que é um dispositivo que fica ali num elevador ali, dentro de um hangar, por exemplo, tem a talha lá, que é ela que pega motor, sei lá, várias coisas pesadas. Então, um cabo de aço vai se suportar uma carga. Pode ser conter pressão, sei lá, uma caixa d'água, tá? Pressão hidrostática ali, ou então transmitir calor, sabe? Outros tipos de funções, mas vai ter uma função específica. Vai ter restrições também, então, como eu falei lá, dimensões podem ser fixas, um componente deve suportar cargas e pressões sem falhar, ou seja, ele tem que ter, ele não pode deformar plasticamente, só elasticamente, então alguns componentes estruturais, na verdade, a maioria deles tem que ter esse tipo de restrição aqui, ó, eles vão suportar carga, ou pressão, né, no caso, e não pode falhar, então não pode deformar aquilo, tá? Só pode deformar elasticamente, não plasticamente. Deve ser isolante ou condutor, por exemplo, alguma outra aplicação. E também vai ter objetivos, tá? Mais barato ou mais leve, ser mais seguro também, alguma combinação dessas propriedades, que aí a gente vai ver que é o caso mais comum, quando a gente tem que combinar tudo isso aqui. O papel do engenheiro é fazer a coisa da melhor maneira possível, usando o menor número de recursos ou de valores monetários. Então, o custo vai ter que ser... Você tem que fazer a coisa melhor e barata, tá? Basicamente é isso. Então, a tradução, como eu falei lá em cima, ó lá, certos parâmetros eles podem ser ajustados por um objetivo. O projetista, por exemplo, ele é livre para variar as dimensões que não são limitadas de um equipamento, né? E também é livre para escolher o material, no caso aí do engenheiro que está por trás. E esses parâmetros são as variáveis livres. O material já começa por aí, a gente quer selecionar isso, então é claro que ele vai ser livre. Se eu soubesse, eu não precisava fazer nada disso aqui. Mas algumas outras coisas também podem ser escolhidas aí ao nosso gosto, sabe? Que é essa dimensão, às vezes o peso também não importa tanto. Geralmente vai importar, mas vamos supor que não importe. Então, é uma variável livre, tá? É bem auto-intuitivo isso aqui. Então, vai ter funções, restrições, objetivos, variáveis livres, e isso daí vai definir para a gente as condições de contorno, ou seja, já vai começar a delimitar ali onde que eu vou procurar, tá? Aqui no caso, os componentes suportam cargas, uma forma para a sua seção transversal, tá? Isso daqui, ele está querendo dizer que você tem um pino ali que vai suportar algum tipo de carga. Então, essa parte de seção transversal, que é mais da geometria ali, já vai ser definido, por exemplo, pode ser definido por essas 4 coisas aqui, ó. Você identifica função, restrição, objetivos, variáveis livres, e o que sobrar, né, disso provavelmente não vai ser a seção transversal desse pino aí, e aí você já tem uma condição de contorno do material, já começa daí. As perguntas que você faz nessa etapa, geralmente. Função, o que o componente vai fazer? Bem básico. Restrições, exemplos. Quais são as condições não negociáveis que ele deve cumprir? Então, ele tem que ser transparente. Então, isso daí não tem é uma coisa que não tem como você negociar. Se for uma viseira que você está fazendo, a pessoa vai ter que ver através dela. Então, isso é uma restrição que você não negocia. Quais são as condições negociáveis, porém desejáveis, né, que ele deve cumprir? Então, sei lá, como eu falei, ontem do negócio lá de garrafa térmica, que às vezes tem um toque, assim, macio, sei lá. Isso talvez é uma coisa que pode ser negociada, tá? Se a empresa que está fabricando não tem, assim, tanto know-how, ou então é uma empresa de elite que vai vender o produto lá em cima, é um produto que ela vende para massa,
Às vezes, um negócio de você ter um elastômero ali que tem um toque mais macio, às vezes é uma coisa que você pode tirar do projeto, tá? E seria bom se pudesse fazer, mas se isso daí for encarecer outra coisa, aí você pode negociar e tirar isso, entendeu? Isso que ele quer dizer. Os objetivos, então, o que deve ser maximizado ou minimizado, né, no desenvolvimento desse projeto? Ah, tem que minimizar a perda de calor, que é uma garrafa térmica. Então, é um objetivo isso, tá? Variável livre, aí, igual eu falei lá, quais são os parâmetros que a gente tem liberdade para mudar a hora que a gente quiser. E aí tem as restrições absolutas, que é essas que não mudam, tá? Que, como eu falei, às vezes é a transparência, mas tem também as relativas, que é o preço, o custo de algum material, por exemplo. É uma restrição, só que ele vai depender aí da flutuação de dólar, por exemplo, se esse produto foi importado, sabe? Esse tipo de coisa. Então, aqui a gente, na triagem já, né? Indo para o segundo, aqui a gente estava na tradução. Terminou a tradução, a gente fez bonitinho, a ideal ela é principal, assim. Porque dela a gente faz muito rápido depois da triagem. Então, a gente vai eliminar os materiais que não vão cumprir as restrições que foram bem feitas na etapa anterior. Então, todos os materiais de início, eles são considerados candidatos, aqueles 100 mil que eu falei. Só que aí, na hora que a gente coloca as restrições, é que vai acontecer essa triagem para eliminação dos candidatos, né, para que possa executar aquela função que a gente delimitou. Então, e que tenha, né, a maior quantidade de atributos esse produto nosso aí, dentro dos limites que foram estabelecidos. Alguns exemplos aqui. O componente deve funcionar com água, em água fervente. O componente deve ser transparente, como eu falei. Isso daqui já são limites que são impostos e que vai eliminar uma quantidade grande de materiais. Tá? Ele está falando de máxima transparência ótica, isso aqui que eu tinha comentado também, de um ter uma melhor propriedade do que o outro ali, mesmo dentro do... todos são... Dessas quantidades que eu separei, todos são transparentes, mas qual que tem a máxima transparência? Então, isso daqui também vai vir nos limites de atributos, tá? É bem rapidinho, como eu falei, para ela eu tenho uma quantidade de slide até menor, porque justamente, se você fizer a tradução muito bem feita, isso daqui é muito rápido de você fazer. E aí, agora sim, na parte de classificar, que a gente vai ordenar os candidatos que a gente já meio que pré-definiu, um grupinho ali mais reduzido do que aqueles 100 mil, e aí vão ser a capacidade de cumprir critério de excelência. Aqui é que a gente entra no CESA do PEC, tá? Ali, basicamente, a gente falou assim, eu quero fazer um produto, e aí a gente, vamos supor que era um produto que tinha uma característica, um objetivo, uma função, a gente fala, aqui não dá para usar cerâmicos, não dá para usar metálicos, não dá para usar compósitos, só poliméricos. Pronto, já ficou essas 3 classes fora, e a gente ficou só com poliméricos. Aí a gente vem aqui agora. Então, os limites de atributo não ajudam a ordenar, né, os candidatos havendo a necessidade do critério de otimização. Então, a gente vai ver dentro de uma classe quais são os melhores dentro daquela classe, já definida, lá na parte de triagem. Então, a gente vai ter um negócio que chama índice de material. Não sei, vocês não lembram, vocês não fizeram os treinamentos do PEC. Tinha umas linhas que a gente mexia no gráfico do Ashby. Eu vou mostrar isso amanhã. Vou mostrar um pouquinho na aula aqui hoje, mas mais amanhã. E aí, essas linhas, que são esses índices de materiais, eles vão meio que varrer ali o gráfico. E aí vai deixar para cima desse gráfico, que é o que a gente quer, só os candidatos realmente que fazem sentido a gente escolher. Tá? Mas isso daqui se determina meio que algebricamente, e aí você plota essa curva lá no gráfico. Não dá para entender muito agora, mas basicamente é isso. Então ele está falando aqui, mede, né, esse índice de mérito aí, ou de material, ele mede quão bem esse candidato passou na etapa de triagem. Ele tem que ser transparente, beleza. Mas quão transparente é ele? Aí você coloca lá a curva que vai dar para lá, pelo algebrismo, você tabela um IM lá, e aí o que tiver para cima vai ser candidato. Mas às vezes pode ter uma bolinha de família que está aqui, outra que está mais para cima ainda. Então essa que está mais para cima, ela tem um índice de mérito maior, entendeu? Ela tem um índice de mérito maior. Então ela vai ser talvez um melhor candidato. Pode ser que ela tenha um contraponto que seria o custo, vai ser maior o custo também. Mas a gente vai analisar isso no gráfico. A gente às vezes vai analisar mais de um gráfico, tá? Porque como ele vai falar aqui, essa aqui é justamente essa parte que eu estou querendo chegar. Então, às vezes o desempenho é limitado e ele depende só de uma única propriedade. Quando é assim, é uma maravilha, é bem fácil. Ele fala aqui até, quando você estiver fazendo uma boia, sei lá, alguma coisa. Materiais tem que ter flutuação, por exemplo, é uma das funções dele. E aí, eles têm que apresentar, por exemplo, menor densidade. Meio que só depende dessa propriedade, não está atrelada a mais alguma. Vamos ver outro exemplo. É um material que precisa trocar calor muito fácil.
sei lá, um dissipador aí de calor, um dissipador de processador lá a gente tem no processador ali, a gente, né, dentro do notebook tem também, mas no computador de mesa a gente é mais visível ainda. Tem um dissipador de calor sobre o processador, que ele esquenta demais por causa da capacidade de processamento. E ali tem que ter um material que tem um valor de condutividade térmica alta. Então, depende. A função específica daquele dissipador só depende da condutividade térmica. É fácil, tá? Selecionar o material é mais fácil nesse tipo de caso. Só que, igual ele fala aqui, ó, nesse caso, maximizar ou minimizar a propriedade, maximiza o desempenho. Tá, ele está falando porque depende só de uma. Mas aqui, ó, é que ele vai chegar. Não, geralmente não acontece isso. Geralmente um projeto, um produto complexo, um pouco complexo já, ele já vai envolver a relação de propriedades, tá? Ele já vai envolver propriedades atreladas, combinação. Então, ele dá um exemplo aqui. Melhores materiais para um tirante ou cabo de leve e forte são os que têm os maiores valores de resistência específica. Aí, resistência específica, aqui sobrou um F aqui, mas é a tensão de fratura pela densidade, tá? Aqui, ou seja, eu já tenho que ter esse daqui seria o meu IM lá, o meu índice de mérito. Então, quanto maior for ele, ou seja, eu estou falando que quanto maior, mais esse material resiste com uma densidade menor, que é o que eu quero. Então, não sei se deu para entender, mas aqui já fica dependendo de duas propriedades, tá? Às vezes depende de mais, aí você usa mais gráfico, você usa 2 IMs, por exemplo. Olha lá, os IMs dão os critérios de excelência, como eu falei, para você afunilar dentro de uma classe ali, realmente a sua escolha, tá? E ele vai dar o melhor desempenho, por exemplo, para a função. E aí, você tendo aqui, a gente já fez aquela parte, vamos supor, chegou nos gráficos, fez tudo, vai ter a parte de documentação. Aí ele fala aqui, explorar mais profundamente os candidatos promissores, examinando os usos atuais, histórico de falhas, elaborar um melhor projeto com eles, tá. Aqui você ainda não chegou num único material, você chegou num grupo bem reduzido, de 3 a 5 materiais, já é uma quantidade boa, tá, que geralmente chega nessa fase. Então aqui realmente a gente vai fazer, assim, quando às vezes pode acontecer, nessa etapa de documentação, a gente nem escolher o material, mandar para o cliente e ele escolhe dentro do que a gente mostrou. Ó, tem 3, que é muito pouco. 3 candidatos aqui, os 3 cumprem a função que você quer. Um cumpre de maneira cara, né, sendo muito custoso, outro cumpre sendo intermediário, um outro cumpre, mas não é tão bom assim. Seria um produto com uma qualidade inferior aos que estão no mercado aí concorrendo. Então, você dá essas 3 opções, às vezes o cliente faz essa parte de documentação, tá? Que eu digo essa parte de escolha final mesmo, tá? Então, quais os vícios ocultos do material que o candidato pode ter? Algum problema específico? Por exemplo, barra de academia, quem faz academia aí sabe. Aquelas barras de academia, elas são de aço inox, tá? Aquela que a gente levanta peso. Só que você for ver numa academia aí, old school aí, que você for treinar, elas têm ponto de corrosão. Você fala, caramba, mas aço inox não corrói, porra. Por que isso aqui está corroendo dentro da academia? Porque a gente tem ácido úrico sendo liberado no nosso suor. Ácido úrico é um ácido, tá? E a gente já sabe que a camada de óxido de cromo que forma sobre qualquer material, qualquer produto feito de aço inox, a camada de passivação que fica sobre o aço ali, que é essa de cromo, que é a camada que protege o cromo de oxidar. Só que essa camada, ela é resistente à água e tal, só que ela não é resistente a ácido. Ou seja, quando a gente vai lá na academia, pega a barra, a gente já está jogando ácido sobre essa camada de óxido de cromo. E essa camada de óxido de cromo que protege o aço da oxidação, mesmo no aço inox, ela vai perder ali a espessura dela, por exemplo, onde a gente tem a pega, e aí ali vai ficar exposto o aço normal, entendeu? Então vai oxidar do mesmo jeito. Então, isso daqui é um vício oculto. Às vezes, se eu quiser fazer uma barra que não tenha esse tipo de problema, aí eu tenho que selecionar um outro material, tá? Por exemplo, é um vício oculto desse material. Às vezes você acha, aço inox não oxida nunca. Não, mentira. Tem ambientes que ele oxida sim. Então, quais as forças e fraquezas? Tem boa reputação? Tá? Isso aqui é mais a parte de utilização. Quão bem esse material está sendo utilizado? Ele já tem uma reputação boa? Isso aqui é mais para material, essa pergunta última, principalmente, mais para materiais que estão surgindo agora, sei lá. Você tem um material que surgiu faz, sei lá, 20 anos, que é um tempo pequeno, tá? Pô, esse material está bem consolidado no mercado? Já fizeram projetos com ele e deu certo? Vamos ver, tem um histórico pequeno, então eu tenho que avaliar as poucas vezes que ele foi utilizado para isso, tá? Não é igual o aço inox que eu dei o exemplo. O aço inox aí tem 100 e poucos anos, 120 anos, eu acho que descobriram o aço inox. Tá, a parte de documentação. Perfil detalhadíssimo do candidato, de cada candidato.
Isso vai dar tudo, todas as informações. Então, geralmente é descritivo, como eu falei, aí você vai, a gráfica ou pictórica, então você vai envolver aqueles gráficos lá que você analisou. Ah, eu provei que o alumínio é um bom candidato por causa desse gráfico, desse gráfico, desse gráfico. Vai ter que ter lá. Os estudos de caso na utilização, de utilizações anteriores do material. Como eu falei, você faz uma pesquisa de quem já aplicou esse material num método, num produto semelhante. Detalhes referentes à corrosão, disponibilidade, custos, aí vai ter que estar tudo. Isso aqui é bem de praxe. A documentação auxilia a reduzir a lista curta de candidatos até uma escolha final. Isso daqui é o ponto, é a cereja do bolo. E aí você faz uma combinação dos requisitos que é definitiva e dos atributos de materiais e você chega no melhor candidato. Depois você faz essa análise. Só que tem um extra aqui, que eu coloquei, também não tinha na aula do Quinteiro lá. Muitas vezes a escolha desse material aí, ela também vai ter uma coisa que é fora desse método TT-CD. Muitas vezes vai depender de condições locais. O que é isso? Bom, experiência adquirida ou equipamento existente, disponibilidade de fornecedores na região. Essa experiência adquirida é assim, às vezes a empresa já está acostumada a fazer aquele produto com uma determinada classe de material. Se vier um estagiário propondo uns negócios muito malucos, por mais que funcione, ela às vezes não vai ser vai ser resistente a isso, entendeu? Essa mudança. Porque envolveria pesquisa, às vezes teria que envolver um pesquisador fazendo uns testes lá, e a empresa às vezes não vê ganho nisso, não vê justificativa boa nisso para gastar um puta dinheiro lá para suprir, né, para colocar nessa pesquisa. Então, isso daí vai envolver também. Então, são condições locais. Ó. Locais quer dizer de empresa para empresa. A empresa que vai ter esse aval aí. Ou também a gente pode ter dificuldade de encontrar fornecedor de tal material na região. Isso também é um problema. Às vezes, o melhor material que eu selecionei não tem ninguém no estado de São Paulo que me fornece ele. Então, ele é um ótimo material para a nossa função, o melhor deles. Só que se eu não tenho acesso, não serve para nada, né? Então, tem que fazer essas considerações locais. Um procedimento sistemático não ajuda nesse caso, a decisão deve ser baseada em conhecimento local, como eu falei. Aí aqui é brainstorming ou é discussão de engenheiro mesmo, depois que selecionou ali o material, ver se tem algum problema de fornecedor ou se tem esses problemas dentro da empresa de, às vezes, estar disposta ou não em pesquisar, às vezes, um pouquinho a mais naquele material, fazer um protótipo disso, para depois realmente começar a fabricar. Aí agora a gente vai aplicar num caso bem simples, que a gente já fez lá também no CZ do PEC, lá no treinamento CZ do PEC, quem for fazer vai ver também. Vamos supor que a gente vai fazer um visor para capacete de proteção aí, no caso que ele está mostrando de um policial. Então, o que eu tenho? Na parte de tradução, vamos fazer uma leitura aqui. Ó. Então, requisitos, principalmente transparente, tá? Isso aqui é um atributo que ele tem que ter, mas isso aí também se torna uma restrição, porque quem não é transparente não vai poder suprir essa necessidade. Então, transparente tem que ser apto a ser moldado, ou seja, aqui eu estou considerando um pouquinho já essa parte de processamento que tem que estar envolvida, sabe? Num projeto complexo tem que estar envolvida. Então, eu vou ter que fazer essa curvatura aí. E aí, eu consigo fazer isso? Vamos supor que isso daqui fosse de um vidro. A gente sabe que não vai ser. Mas imagina que nesse ponto aqui da seleção, a gente não tem ideia de qual material possa ser. Primeira vez que a gente está desenvolvendo uma viseira de um capacete. Vamos supor que a gente, alguém dá um chute assim, vidro, que é transparente. Tá, mas é muito difícil você fazer, entendeu? Processar um vidro curvo é extremamente caro, porque você tem que ter uma forma para isso, tá? O processo de fabricação do próprio vidro, de moldagem dele já é mais caro do que o polímero, por exemplo, tá? Que é o que é usado hoje em dia. Então, isso daí tem que ser levado em consideração. Ele coloca aqui, tão rígido quanto possível, tem que ser tão resistente quanto possível, porque é um equipamento de segurança para o policial aqui, ó. E aí, dados, né? De materiais, né? Registros como então, atributos de materiais e parte de documentação. Então, isso daqui tudo vai ter que estar lá. Ó. Densidade, a gente vai ter que considerar preço, módulo, resistência, tenacidade à fratura, porque isso aqui vai sofrer choque de pedra, sei lá, qualquer coisa, vai ter que existir. Propriedade óptica, que é muito importante nesse caso, compatibilidade com o processo, tal, isso aqui tudo vai ter que estar destrinchado lá na documentação. E aí a gente vai para a etapa depois de triagem, depois que a gente definiu isso aqui, classificação e documentação, que a gente vai fazer. Então, requisitos do projeto. A gente falou, vai ter que dar máxima segurança e vai ter que ser transparente. Tá? Na parte de tradução. É basicamente isso que ele vai falar aqui. Então, permitindo visão clara, né? Tem que ser transparente.
proteger o rosto do indivíduo que está usando, pelos lados e por baixo. Está falando que tem uma visão completa ali, ampla, né? Tem que ser curvado para ter esse molde do rosto aí. E aí já tem aqui duas restrições: transparência e capacidade de ser moldado. Já vem logo por aí. A fratura do visor é exporir o rosto ao dano, portanto, maximizar a segurança traduz-se em uma máxima resistência à fratura. Então, resistência à fratura também vai ser um objetivo. A resistência à fratura é um atributo também, mas vai ser o que a gente quer maximizar. A gente vai querer isso daqui tão grande quanto possa ser, tá? Esse é um objetivo. Na parte de triagem e classificação, quem não tinha visto ainda um gráfico de Ashby, é isso daqui, ó. Essas linhas de IM que eu falei lá, o índice de mérito, são essas linhas aqui, ó, essas inclinações. Aqui ele não está mostrando. Está mostrando aqui, ó. Aqui são alguns cálculos que eles já fazem de padrão, para você relacionar propriedades aqui, ó. A gente pode chegar nisso, se a gente chegar em K ao quadrado sobre E, por exemplo, esse K é a tenacidade de fratura, e o E é o módulo de elasticidade, vamos supor que no cálculo a gente pode chegar nisso. A gente já sabe que a gente tem que pegar essa inclinação. Então, eu posso movimentar uma régua nessa inclinação, e aí eu vou ter traduzido ali nos balãozinhos as famílias de materiais que eu posso escolher ou não, tá? Então, o que eu vou fazer nessa triagem de classificação? Então, uma busca por materiais transparentes, primeiro de tudo é isso, e aí já vai resultar numa lista, né, desses materiais que, além disso, podem ser moldados. Os 4 primeiros são termoplástico, que ele já está fazendo aqui nesse gráfico, tá? Ele está mostrando aqui nesse gráfico, ele não mostra a linha aqui, mas ele já está fazendo a família dos polímeros está aqui no meio, ó, policarbonato e tal, tá tudo aqui, ó, essas bolinhas. É o gráfico de bolhas, aquele ali, vocês vão ver lá no curso. E aí você pode encontrar também vários valores relacionados a tenacidade à fratura, tudo isso que eu falei, índice de transparência, em handbook, tá? Você encontra. Então aqui a gente já fez, basicamente, aquela parte lá de eu já sei qual família que é, tá? Que eu vou usar. Então tá dentro dos polímeros lá. E aí, ó, o que ele estava falando é o seguinte: os 4 primeiros são termoplásticos, os 2 últimos são vidros. Como eu falei, vamos supor que o cara lá que está desenvolvendo a primeira vez dá um chute e fala, pode usar vidro também. Aí tem aqui, ó, tenacidade à fratura dos que a gente na reguinha lá chegou em maiores IMs lá. Então tem o policarbonato, acetato de celulose, polimetilmetacrilato, poliestireno, vidro sodacal e vidro borosilicato. Aí a gente já vê aqui que essa é uma função que a gente quer maximizar, um objetivo que a gente quer maximizar. Então, tá meio que na mão desses 3 primeiros aqui, ó, 4 primeiros, tá? Que são os que tem os maiores. Vidro sodacal já vai ser muito frágil, já não vai ser resistente, tão resistente quanto a gente queria lá, tá? Então ele já coloca aqui restrito até para os 3 primeiros só: policarbonato, esse acetato de celulose e polimetilmetacrilato. Na documentação, então rescindiu a 3, ó. A gente já está com 3 aqui agora. Então na documentação, esses 3 candidatos, como que eles vão ser, né? Como que eles vão ser classificados? Então policarbonato, então vou puxar um histórico dele. Ele já é feito, por exemplo, já é utilizado em escudos e óculos de segurança, lentes, acessórios, capacete de segurança, chapa laminada e tal. Acetato de celulose, armação de óculos também, ou seja, bem parecido, né? Lentes, óculos de segurança. Então, eu vou puxar aí de onde que estão utilizando esse material. Polimetilmetacrilato, mesma coisa. Lentes de todos os tipos, janelas de aeronaves, aqui já é uma coisa um pouco diferente dos outros, ó, legal. Recipientes, né, óculos de segurança também. Então ele já colocou em comum, vermelhinho aqui, ó, óculos de segurança, tá? Aparece nos 3. Os 3 candidatos, aqui tem embaixo a conclusãozinha que ele faz aqui nesse momento, eles têm histórico parecido, né, para ser utilizado em óculos de proteção, em óculos ou escudo de proteção. O policarbonato tem histórico na utilização de capacetes e maior tenacidade à fratura do que os outros, como a gente viu nessa tabela aqui em cima. Então a escolha final, ele levou em consideração algumas coisas lá, ele chegou no resultado que o meu material para fazer a viseira vai ser o policarbonato. E geralmente é isso que acontece nos materiais. Hoje em dia, se você colocar no Google, aqui, ó, eu coloquei, é um capacete, né, a viseira para um capacete, e ela é feita, ó, lá de policarbonato. Ó. Aí ele tem algumas outras características que ele coloca aqui também na descrição do produto, mas ele tem, assim, uma extrema relevância que ele já está falando que é policarbonato já, para deixar claro que saibam, né, que essa qualidade aqui ela é garantida por esse material. Óbvio que pode ter algum revestimento, como é que eu posso dizer, uma aplicação de um filme aqui que seja
anti-reflexo, ou, na verdade, seja refletivo, né, para proteger, na verdade, do raio UV, sei lá. Pode ter alguma coisa nessa viseira que também, além disso, mas o cru, que é o bulk do material que a gente quer saber, que dá a função para ele, vai estar aqui, nesse material que é o policarbonato. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu acho que eu tentei fazer o mais rápido possível, mas assim, hoje a aula já era só de seleção mesmo. E aí, como eu falei, agora amanhã a gente vai fazer esses cálculos e chegar no IM, para a gente entender como é que faz aquilo no gráfico. Eu não quis passar tudo hoje, senão vai ficar muita coisa. A gente vai fazer na mão, tá? A gente vai pegar uma restrição de um projeto simples, porque a gente vai fazer nesse simples, porque os complexos realmente demandariam mais tempo, os caras demoram anos aí para desenvolver, às vezes, um produto, dependendo da complexidade, mas a gente vai fazer na mão e chegar em algumas relações e aí mostrar, ó, no gráfico, olha aqui como que esses três aqui são os candidatos, e depois chegar um só, entendeu? Então a gente vai fazer melhor. Depois vocês fizerem o curso de seleção, o treinamento de seleção, de ciência do PEC ainda, isso daí vai ficar mais claro. Acho que era até mais importante, a gente não teve condições de fazer. O ideal é esse treinamento de seleção ser antes dele, né, ter sido feito antes. Vocês estão vendo antes, então isso é bom. Aí depois você vê os 6 do PEC, tá? Que tem que ter isso aqui em mente já para fazer aquilo lá. Mas basicamente era isso. Não sei se eu passei do tempo aí, mas acabei. Não, tá ótimo. Muito obrigada, Matheus, novamente. Eu acho que aquele primeiro método de seleção eu nunca tinha visto, então foi bem bom, assim, para a gente ter uma visão geral de que existe mais de um método. Uhum. Dar uma visão aí para a gente, principalmente para o Washington, que é de computação. Acho que foi bem legal aprender, né, um método que a gente faz de seleção, o nosso processo mesmo. Sim. Dá até para desenvolver um algoritmo nisso aí, sei lá. Então, aquele primeiro método baseado em pesos, né? E foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, foi exatamente isso. A partir do momento que você define o peso para